Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o conteúdo de ciências. Lembram que na aula passada nós falamos sobre os 5 sentidos que eram visão, audição, olfato, paladar e tato. Lembram disso? Então, se eu falo de visão, qual é o órgão responsável por esse sentido? Os olhos. Se eu falo do olfato, qual é o órgão responsável? O nariz. Se eu falo de audição, qual é o órgão responsável? Os ouvidos. Se eu falo em paladar, qual é o órgão responsável? A língua, né? E se eu falo de tato, qual é o órgão responsável? A pele, né? Que reveste todo o nosso corpo. E vocês tinham uma tarefinha para casa. Vocês pesquisaram o que é o umami? Lembram lá que a nossa língua, é ela quem separa os sabores, é ela quem identifica os sabores em doce, salgado, amargo, azedo e umami? Você pesquisou o que é o umami? É uma palavra nova, né? Ela é recente na ciência. Mas se você não pesquisou, não tem problema. Agora você vai prestar bastante atenção porque eu vou passar um vídeo para vocês. Vamos assistir juntos? Vamos lá? Então se preparem, eu vou aqui preparar o meu computador para a gente assistir esse vídeo juntos, tá certo? Então vamos lá. Mas precisa prestar bastante atenção, hein? Vamos lá. Você já parou para pensar o que desencadeia uma grande descoberta? Para o professor de química Kikunai Ikeda, seu momento de eureka foi um delicioso jantar. Mal sabia que a grande descoberta de sua vida estava bem debaixo de seu nariz, ou seja, na sua boca. Enquanto tomava o caldo dashi, Kikunai Ikeda percebeu um novo gosto, diferente dos demais. Este gosto era tão bom que ele o chamou de umami, que significa saboroso em japonês. O ano era 1908 e até então tínhamos como certo que só existiam 4 gostos: doce, azedo, amargo e salgado. Mas com muitas pesquisas, o professor percebeu que conseguia sentir o 5º e saboroso gosto em diversos alimentos do nosso dia a dia. E assim, o umami percorreu o mundo rapidamente, enriquecendo o sabor dos alimentos e ganhando espaço na mesa e no coração de milhões de famílias. Mas a descoberta de Kikunai Ikeda estava tão à frente do tempo que foram necessários quase 100 anos até que a comunidade científica comprovasse o que ele já sabia: que existem receptores específicos do gosto umami na nossa língua. Com essa descoberta, outro fato que antigamente se ensinava, o mapa da língua, foi descartado. Hoje, sabemos que existem papilas gustativas para cada um dos 5 gostos, inclusive o umami, e que elas estão espalhadas por toda a superfície da língua. Como até hoje muita gente não sabe da existência do umami, talvez seja necessário um pouco mais de treino para identificá-lo. No dia a dia, o gosto salgado é representado pelo sal de cozinha, o doce pelo açúcar, o amargo pelo café e o azedo pelo limão. Mas e o umami? O umami pode ser encontrado em alimentos como tomate, carnes, pescados, cogumelos, milho e também em forma de glutamato monossódico. O segredo para reconhecer o gosto umami é ficar atento para a sensação que fica na boca segundos após ingerirmos o alimento, depois que passou a primeira onda de sabores. O gosto delicioso que permanece por mais tempo na boca é o umami. Além disso, o umami promove um ligeiro aumento na salivação, fazendo com que a gente sinta melhor o sabor dos alimentos. É por isso que uma macarronada fica ainda mais incrível com uma chuva de parmesão ralado por cima. Essa explosão de sabor que você adora nada mais é do que o umami fazendo o seu trabalho. Quando falamos sobre os gostos básicos, eles são reconhecidos claramente por produtos chaves, ou seja, o salgado é representado pelo sal de cozinha, o doce pelo açúcar e o umami pelo glutamato monossódico. O glutamato monossódico é obtido a partir da fermentação da cana-de-açúcar. Da mesma forma, o molho de soja, o iogurte e a cerveja também são produzidos através de fermentação. Deste processo natural, que é a fermentação, obtemos o glutamato monossódico, ou simplesmente MSG. O MSG é um produto atestado como seguro por todos os órgãos regulamentadores do mundo. Ele é o mesmo glutamato encontrado naturalmente nos alimentos. Portanto, seu processo de quebra e digestão quando em contato com a saliva também é igual.
A sua única diferença é a substituição de uma molécula de hidrogênio por uma molécula de sódio, para que ocorra a cristalização do aminoácido glutamato. Além de estar presente nos alimentos, o glutamato é um aminoácido não essencial que o nosso próprio organismo produz. Além disso, o umami também promove alguns benefícios para a saúde. Veja alguns exemplos. Usando o glutamato monossódico, podemos reduzir o sódio na alimentação do dia a dia. Ou seja, ele realça o sabor dos alimentos sem prejudicar a saúde. O umami contribui para o aumento da salivação, que ajuda a deglutir melhor os alimentos, contribui para a higiene bucal e auxilia na digestão de proteínas. Sendo assim, o umami não é apenas um gosto, ele também traz benefícios para a saúde. Saiba mais no site www.portalumami.com.br. Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo falando sobre o umami? Vocês viram quanto tempo demora para que algumas coisas na ciência sejam de fato definidas? Vocês viram que passaram-se 100 anos da descoberta sobre o umami? Então, agora você já sabe que o umami é esse gosto saboroso que a gente faz assim, que delícia, né? Então, a gente come, a nossa língua vai captar o gosto daquele alimento, né? Num primeiro momento, vai dizer pra gente se é doce ou salgado, mas se a gente ficar com aquele alimento mais tempo na boca, ela vai despertar na gente aquela sensação de coisa saborosa, não é verdade? Então, esse é o umami, não é verdade? Muito bem. Gostaram do vídeo? Bom, né? Agora a gente vai voltar para o nosso livro, porque nós vamos falar um pouquinho sobre... Só um pouquinho, deixa eu me organizar aqui. Opa! Vamos lá. Então, agora eu vou propor para vocês uma atividade. Na verdade, eu vou propor para vocês 2 atividades para vocês fazerem aí na casa de vocês, tá bom? Então tem que prestar bastante atenção, porque elas são atividades simples, mas que vão exigir algumas coisas, né, alguns elementos e algumas ações, tá certo? Para vocês poderem realizar a atividade. Então, a primeira grande ideia é você reunir aí a sua família, né? Quem mora aí com você, quem tá aí com você. Ah, não dá para ser agora, porque agora, né, cada um tá fazendo uma coisa. Não, não agora, depois, quando você estiver sem estar na aula, né? Quando você estiver aí só com a sua família, no momento de lazer, no momento de diversão, você vai propor para sua família a seguinte atividade. Então, olha lá. Que tal experimentar diferentes sabores? Para isso, você vai usar o sentido do paladar. Então, eu já sei que sabor tem a ver com paladar. Materiais necessários. Então, o que você vai precisar? Uma faixa de tecido, 2 limões, uma xícara de café sem açúcar, um pouco de mel, uma xícara de azeitonas sem caroço e 5 tomates. 5 tomates. Lembra que o tomate aparece lá no vídeo do umami, não aparece? Então, vocês vão precisar, então, vamos lá, uma faixa de tecido, 2 limões, uma xícara de café sem açúcar, um pouco de mel, uma xícara de azeitona sem caroço e 5 tomates. Tá, e o que eu vou fazer com isso tudo? Vamos descobrir agora. Olha lá, como fazer? Com os olhos vendados, experimente. Você vai vendar os olhos, então, mas você não vai vendar os seus olhos, né? Vamos fazer essa brincadeira com a família primeiro, tá bom? Você venda os olhos deles, tá? E aí diz lá. Para cada alimento que eles experimentarem, diga o que sentiu, tá bom? Então, essa atividade aqui, você vai fazer com os seus pais. Claro que depois você pode fazer com você também, né? De olhinho fechado, você pode pedir para que eles façam com você, para você poder registrar aqui na atividade como foi. Mas a atividade é basicamente essa, vendar os olhos. Se não tiver um pedaço de tecido, mas tiver aquelas máscaras de dormir, pode ser também. O que puder, vendar os olhos não podem estar abertos, né? Eles têm que estar vendados, fechados. E aí, vai experimentar um pouco de cada um desses elementos, né? Vai experimentar ali um pouquinho do limão, vai experimentar um pouquinho da xícara de café sem açúcar, vai experimentar um pouquinho do mel, um pouquinho das azeitonas, um pouquinho dos tomates. E daí diz lá, para cada alimento que experimentar, diga que sabor você sentiu. E depois registre no caderno o nome do alimento e o sabor percebido. Então, quando você botar lá o mel na boca,
Que gosto você percebeu? Era doce, era amargo, era salgado, era azedo ou era umami? Né? Você vai registrar, então desenha lá o tomatinho e desenha o que sentiu. Desenha o mel e o que sentiu. E daí diz lá, de qual sabor você mais gostou? De todos esses que você experimentou. Não vale responder sem experimentar. Porque às vezes tem coisas que a gente diz, isso eu não gosto. Mas a gente nunca experimentou. E aí quando a gente experimenta, a gente acaba gostando. Então não dá para fazer essa atividade sem experimentar. Tem que experimentar, tá bom? Mas faz essa brincadeira aí com a sua família também. Para eles experimentarem, para ver se eles vão gostar. Né? O que eles gostaram mais, o que eles gostaram menos. Vai ser um momento bem divertido, um momento de lazer e um momento de aprendizado. Porque aí você pode contar para eles o que você aprendeu sobre o paladar. Né? Aí, ó lá, de qual sabor você gostou mais? E ali no número 4, desenhe outro alimento que tem esse sabor. Depois escreva o nome desse alimento. Então, por exemplo, eu gostei mais lá, por exemplo, do mel, que é doce. Né? Então eu vou escrever lá que eu gostei do mel, porque o mel é doce e tal. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar um outro alimento que seja o quê? Amargo? Não, que seja doce como o mel. Se eu gostei mais do café sem açúcar, eu, professora Luzlete, gosto muito de café sem açúcar. Né? Eu adoro café sem açúcar. Então, eu com certeza ia gostar mais do café sem açúcar. Então, eu ia ter que... E o café sem açúcar é o quê? Amargo, não é? Então, eu ia ter que desenhar aqui algum outro alimento que também fosse amargo. Então, vocês têm que desenhar o alimento daquele sabor que vocês mais gostaram. Tá bom? Muito bem. Feita essa atividade, que vai virar uma grande brincadeira aí na sua casa, a gente vai ali para a segunda parte, que é o aprender brincando. Porque quando a gente brinca, a gente também aprende, não aprende? Então, olha lá, o que propõe essa atividade aqui? Que tal identificar objetos usando os sentidos? Então, nesse daqui, você vai usar o paladar, você vai usar o sentido do paladar. É uma atividade que você vai realizar. A segunda tem a ver com objetos. Então, siga as orientações e descubra quais objetos estão na caixa do sentido. O que eu proponho para vocês? Vocês vão separar aí na casa. Pega uma caixa, tipo uma caixa de papelão, uma caixa que não pode ser transparente. Ela tem que ser uma caixa que não dá para ver o que tem dentro, tá bom? Aí, seleciona aí na tua casa alguns objetos. Pensa aí o que você quer pôr dentro dessa caixa, né? Procura colocar aí objetos de diferentes texturas, né? Não coloca só objeto de metal. Coloca objeto de metal, coloca objeto de madeira, coloca objeto de plástico, coloca coisa de pano, de tecido, né? Coloca tecido mais áspero, coloca um tecido mais macio. Coloca objetos, né? O que você achar. Pode ser de borracha também, coloca. Mas procura diversificar o tipo de coisas que você vai colocar dentro da caixa, o tipo de texturas, tá bom? Muito bem, fechou a caixa, reuniu a família, não reuniu? Reuniu todo mundo aí. E aí você vai fazer o quê? Você vai tentar, as pessoas vão ter que descobrir o que está dentro da caixa pegando. Então você vai de novo usar a venda, lembra da venda? Né? Não pode ver o que está lá. E cada pessoa vai pegar um objeto e tateando, quer dizer, manuseando o objeto, vai ter que dizer que objeto é aquele. Ah, é um garfo. Ah, é uma borracha de apagar a atividade. Ah, é um brinquedo de plástico. Ah, é uma garrafa PET. Não sei, né? Tudo vai depender dos objetos que você coloca ali. A ideia é que as pessoas tentem descobrir o que tem ali só tocando, sem olhar. E é claro, né? Você também tem que participar dessa atividade, principalmente você. Você pode conduzir a atividade e depois você pode participar da atividade. Você pode pedir daí para que a sua família troque os objetos ali dentro, coloque outros para você descobrir o que tem. Tá certo? E aí, depois que você fez essa brincadeira, né? Você vai dizer lá, que sentido você usou para perceber o objeto? Você vai registrar aqui. Que sentido você usou? Eu cheirei também o objeto. Além de eu pegar, eu cheirei, eu balancei para ver se fazia barulho. Eu só não posso usar a visão, né? Que minha visão vai estar vendada. Então, você vai dizer que sentidos você usou, né? Eu, por exemplo, eu estava aqui mexendo com o meu copo, né? Peguei, passei a mão, usei o tato. Mas eu vi que ele fazia um barulhinho, eu botei mais perto do ouvido, né? E vi que fazia barulho. Senti o cheiro. Né? Então, que sentidos eu usei? Usei o tato, usei a audição, usei a visão, o tato, a audição e o olfato, né?
Que sentido não foi utilizado nessa brincadeira? Já está respondido. Que sentido que eu não vou poder usar nessa brincadeira, né? Vocês vão responder lá. E depois, no número 3, diz assim: no espaço a seguir, desenhe o objeto que você descobriu. Tente destacar a característica dele que o ajudou a identificá-lo. Então, você está lá, né, tateando os objetos, tem aquele que você vai descobrir com mais facilidade. Esse que você descobriu com mais facilidade, você vai desenhar ele aqui e você vai dizer que característica que ele tem que fez você descobrir que era ele. Ah, eu descobri que era uma garrafa PET por causa do formato. Então você vai colocar aqui, vai desenhar a garrafa PET e vai dizer que você descobriu que era por conta da forma que ela tem, ou por conta do barulho, ou por conta da textura, tá certo? Então, pessoal, essa é a tarefinha de casa de vocês. Brincar com a família de descobrir cheiros, de descobrir sabores, de descobrir texturas, tá bom? Brinca aí, faz tudo direitinho que na próxima aula a gente conversa. Tá certo? Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!